Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje também com o irmão aqui, Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento. E o canal Conhecendo o Caminho, do irmão Juliano aqui, que os irmãos já conhecem. Hoje a gente vai conversar um pouco, né? Vim aqui na cidade de Bento Gonçalves pra gente conversar aqui um pouco com o irmão Thiago Tis, né? Que já fazia um tempo que a gente vinha se comunicando, né? Vocês podem ver lá no outro canal, lá no canal de vlogs, como é que foi a viagem até aqui, né? Foi bem legal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Apocalipse. O irmão vai fazer umas perguntas aqui pra mim. Então a gente vai tentar aqui responder, né? Conforme a gente consegue. E a gente vai conversar aqui um pouco. Vamos tentar fazer um vídeo não muito longo para que não fique muito pesado aí pros irmãos. Mas eu penso que vai trazer bastante conteúdo e bastante conhecimento pros irmãos aí. Quando a gente fala dos 144 mil, né? A gente sabe que existe muitos entendimentos de crentes sinceros, de irmãos sinceros, mas que estão tentando interpretar essas escrituras, né? E existe as mais diversas linhas escatológicas nesse assunto. Perfeito. Muita gente diz que os 144 mil são apenas judeus que serão selados durante o período da grande tribulação. Até eu tenho ouvido algumas pessoas falar que só esses 144 mil é que serão guardados na grande tribulação, o resto vai passar por ela sofrendo martírio e tudo mais. Perfeito. Né? Então nós temos muitas visões. O que eu gostaria de ouvir você falando com todo esse seu entendimento, né? De quem são esses 144 mil? O que você pode começar compartilhando com a gente? Eles são só durante o período da grande tribulação? Ele envolve outro período, outro tempo? O que você pode começar falando para nós sobre esse assunto? Perfeito. Então, talvez aqui no meio, quando eu vou responder essa pergunta, talvez eu responda alguma que você tem aí, né? Perfeito. Porque eu não sei as perguntas que você tem mais ou menos. Então, o que eu entendo desse 144 mil é que a gente vai perceber que muitas pessoas, você pega, por exemplo, algumas vertentes cristãs, vão dizer que esse número é um número literal. E eu já ouvi, por exemplo, diversas pessoas falando de diversas formas diferentes. Uma das visões que tinha de um irmão que no passado ele me dizia que os 144 mil eles eram parte da igreja, mas a parte que ia estar viva, né, no tempo da grande tribulação, que aí não ia passar pela primeira morte. A gente vê que uma outra parte diz que esses 144 mil são apenas as pessoas que vão ser salvas. Isso existe numa vertente. E uma outra vertente vai dizer que são apenas judeus que vão aí estar na grande tribulação. Sim, mais ou menos como o irmão falou. Mas a gente tem que entender algumas coisas, irmão, desse número 144, do que vai estar acontecendo ali, né? Primeira coisa que nós vamos perceber, eu acho que o irmão até comentou comigo, que esses 144 mil eles estão selados, perfeito? Perfeito. E este selamento, né, não podemos aqui fazer um estudo sobre o selamento, mas a gente vai ver que este selamento em Apocalipse 14, mais ou menos no verso ali 14, verso 4, verso 14, não lembro agora, tem que ver, vai dizer que eles estão selados com o quê? Com o nome do Pai e do Filho. Perfeito. Né? Estão selados com o nome do Pai e do Filho. E quando nós olhamos para aquelas 7 igrejas, uma das 7 igrejas vai ser dito que aos vencedores, né, eles vão receber o nome do Filho e do Pai. Então você vê que isso está ligado. Tem uma ligação daquelas 7 igrejas, daquele prêmio de receber o nome do Pai e do Filho, com o que está acontecendo em Apocalipse, lá em Apocalipse 14. Né? Então, para mim, eu não consigo tirar essa ligação. Então, se você vai dizer que é só judeus, vai ficar um pouco limitado. Porque lá nas 7 igrejas, nós vemos que aquele é o prêmio aos vencedores. E muitas pessoas vão dizer para nós que as 7 igrejas está tratando daqueles que vão ser arrebatados antes da grande tribulação, porque ali está tratando da igreja. Então vai ficar uma coisa meio estranha, porque se você diz que os 144 mil são apenas aqueles que vão aí estar na grande tribulação, então quer dizer, como fica aquelas pessoas que estão ditas lá das igrejas? Então isso indica ou que aquilo faz parte da igreja, ou que tem judeus que vão estar na grande tribulação lá nas 7 igrejas. Vai ficar uma coisa meio estranha. Então, a meu ver, irmãos, os 144 mil, ele é uma figura dos vencedores. Mas não necessariamente só do tempo do Apocalipse, mas de todo o contexto de toda a Escritura. Este número 144 mil, ele é um número simbólico que trata de algumas coisas aí proféticas que nós vamos ver daqui um pouco, tá? Então, na minha visão, este número é um número simbólico, não é um número necessariamente literal, mas ele trata de um conjunto de coisas que Deus vai nos mostrar, que a gente vai ver daqui um pouquinho.
Então a gente pode concluir, num primeiro parecer, que os 144 mil, eles não são somente judeus, exclusivamente judeus, certo? Certo. Né? Nós podemos entender que esses 144 mil são um número simbólico, não literal, e que está tratando de crentes de todos os tempos, e não apenas do período ali apocalíptico da última semana. Exatamente. É isso? Exatamente. Perfeito, então. Já que a gente entrou nessa questão de se é só judeu ou não, né? E nós temos esse entendimento de que não se trata apenas de judeus que serão selados durante o período da grande tribulação, isso me leva a outra pergunta. Quando a gente lê essa lista das 12 tribos ali, que está falando sobre 12 mil de uma, 12 mil de outra, sendo selados, nós percebemos que 2 tribos estão faltando, daquelas que são citadas no Pentateuco, né? Perfeito. Que é a tribo de Dan e a tribo de Efraim, né? E aí elas são substituídas pela tribo de José e a tribo de Levi. Manassés. Tá. Então a pergunta que eu vou te fazer aqui é, por que não são as mesmas da lista do Velho Testamento? Perfeito. Então, como a gente estava tratando, ali a gente tem muitos simbolismos, né? E a tribo de Efraim e a tribo... Eu não vou citar as outras por causa do tempo, tá? Vamos aqui falar um pouco de Efraim de forma resumida e de Dan. Nós vamos ver que Efraim e Dan não estão ali porque Efraim e Dan, existe um propósito nessas tribos. A primeira coisa é que, se você não conhece a questão do entendimento das 2 casas, da divisão, da união dos reinos de Israel, da restauração do reino de Deus, vai ficar um pouco difícil da gente entender. Mas o que eu posso dizer primeiramente sobre Efraim, a gente vai ver que Efraim, ao longo de toda a Escritura, lá de Gênesis 48 e 49, nós vamos ver que vai ter uma série de coisas nesse sentido. E nós vamos ver que quando Jacó vai dar a bênção sobre Manassés e sobre Efraim, a gente vai ver que Efraim vai se tornar uma multidão de nações. E essa multidão de nações, ela vai estar espalhada, o contexto sobre ela durante toda a Escritura. E a gente vai ver que depois, no contexto dos reis lá, nós vamos ver que as 10 tribos, né, você tem a casa de Judá, e nessa casa de Judá você vai ter Benjamim e Judá, e uma parte dos levitas, elas vão formar a casa de Judá. E o restante das tribos, junto com a parte dos levitas também, vai formar a casa de Israel. E essa casa de Israel, por ficar debaixo de reinado de um efraimita, né, a gente vai ver que essas 10 tribos vão ser chamadas de casa de Israel. E a casa de Israel, por estar no território de Efraim, e por estar debaixo de um território de um efraimita, de um cabeça que era efraimita, a gente vai ver que elas vão ser chamadas de Efraim. E a gente vai ver que ao longo dos profetas todos, né, a gente vai ver que Deus vai atirar essa casa de Israel, que vai ser chamada de Efraim nas nações. Estou resumindo aqui, tá? Tem estudos no meu canal, tem estudos acho que no canal do irmão aqui também. Então a gente vai ver que Efraim, ele vai sair de uma pessoa, ele vai se transformar numa tribo ele vai se transformar num reino, e num reino ele vai se transformar depois no complemento de uma profecia que vai agora, né, fazer com que se cumpra em muitas nações. Então, essas 10 tribos, elas vão ser jogadas nas nações, vão se misturar com as nações, ao ponto que o sangue, a descendência de Abraão, que vai ser chamada de casa de Israel, e Efraim, vai se misturar com as nações, e as nações vão passar a ser aí, né, uma ligação com esse Efraim. Então, a gente vai ver essa questão toda sobre Efraim, né? Efraim, ele primeiro um homem, uma tribo, um reino, e depois essa profecia que vai falar de nações, tá? Não tem como eu falar aqui de forma plena, mas esse é o entendimento que está na Escritura. Né? Então, quando você vê que Efraim não está lá, você está vendo que Deus está mostrando que a profecia que estava sobre Efraim se cumpriu nas nações. E essas 10 tribos foram atiradas nas nações. Então, as 10 tribos elas vão ser atiradas nas nações e elas vão se transformar em nações, né? E agora, quando Deus faz a nova aliança, ele chama essas 10 nações que vêm dentre os gentios. Então, as 10 nações estão apontando para os gentios ali. Perfeito. Então, Efraim está ali. Ainda que a palavra Efraim não esteja escrito, quando você vê aquelas 12 tribos, são 12 tribos que estão vindo dos gentios já. Não necessariamente de judeus, mas Deus está mostrando Efraim se cumprindo ali, tá? Se você quer conhecer melhor sobre isso, você vai no canal, procura. Aí tem 12 aulas de mais ou menos meia hora, 1 hora. Então você tem aí quase 8 horas de estudo sobre isso, tá? Agora, sobre a questão de Dan, ela é um pouco mais complicada. Por quê?
A gente vai ver que Dan, lá em Gênesis 49, se não me fala a memória, vai dizer que Dan, ele vai ser a serpente que vai morder o cavaleiro e vai fazer ele cair para trás. Então, Dan, irmão, ele vai representar, né, aquilo que vai tipificar a descendência da serpente, tá? Tem um estudo no canal sobre isso também. A gente vai ver que Dan, ele é uma linha de sucessão de coisas, de pessoas que transgrediram a palavra de Deus. Como assim? Primeiro a gente vai ver que Deus, ele vai dar 2 filhos a Adão e Eva. O primeiro filho vai ser Caim, o segundo Abel. Nós vamos ver que Caim vai matar Abel, porque ele, né, teve ciúmes do seu irmão, uma série de coisas. Depois nós vamos ver lá no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que Abraão vai ter primeiro Ismael, depois Isaac. Isaac, né, vai ser aí perseguido de uma certa forma por Ismael. E depois nós vamos ver no contexto de Jacó e Esaú, que Esaú vai querer matar quem é Jacó. Então é tudo uma briga por primogenitura, herança, etc, etc. Então a gente vai ver que vai ter Caim, nós vamos ver que vai ter Ismael, nós vamos ver que vai ter Esaú. Lá no contexto das 12 tribos, nós vamos ver que o mesmo vai acontecer. Nós vamos ver que agora, dentre os irmãos, vai ter um traidor. Vai ter uma pessoa que ele vai ser o quê? Ligada com a descendência da serpente. Por isso que nós vamos ver que vai tratar sobre Dan, que vai ser a serpente. Né? E dentro de Dan, nós vamos ver que sempre no contexto de Dan, ao longo das profecias bíblicas, ao longo do contexto histórico, nós vamos perceber que Dan, ele sempre vai ter uma relação com a transgressão do povo. Perceba que no contexto dos juízes vai haver aquele sacerdote, acho que era sacerdote, aquele, enfim, Micá, ele era da tribo de Dan, e ele vai ter um ídolo, e esse ídolo vai ser levado para o povo, vai sair de Micá, que se eu não me engano era um danita, né? Eu não vou falar isso, né? Micá era um danita, foi isso que eu falei. Se não me engano. A gente vai ver que vai ter Micá, e ele vai trazer esse ídolo para dentro do povo, vai corromper o povo. Depois nós vamos ver no tempo, do contexto de Jeroboão, eu sempre me confundo, cara, Jeroboão é o Efraimita, né? E Roboão é o filho de... Eu me confundo os dois. Isso. Nós vamos ver no contexto de Jeroboão que ele vai, né, edificar aqueles bezerros de ouro na terra de Dan. Tá? Então a gente vai ver que o povo todo vai se corromper em Dan. Né? E a gente vai perceber também que o tabernáculo e o templo eles vão ser edificados por um danita e um judeu, da tribo de Judá. Vão edificar aquele templo, aquele tabernáculo da primeira aliança. E a gente vai ver que justamente esse povo que diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra de esquina, né? Então os construtores, quem foi que eram os construtores do primeiro templo e os construtores do tabernáculo de Moisés? Estavam apontando para Dan e para Judá, né? Então Dan e Judá, eles se alinham nessa questão. E depois nós vamos ver que lá no contexto de Jesus, nós vamos ver que no contexto de Jesus vai sair um traidor dentre os 12, que vai ser Judas. Então Deus ele vem sempre mostrando essa questão dos traidores. E nessa questão dos traidores ele estava mostrando que é uma tipologia da descendência da serpente. Percebe? Caim, Abel. Caim ele tipificava a descendência da serpente. Ismael, Isaac. Isaac fazia uma tipificação da descendência da serpente. E assim sucessivamente. Quando chega lá em Judas, nós vamos ver que Judas vai ser chamado do filho da perdição. Tipificação do anticristo. Então quando nós chegamos lá em Apocalipse, você tem que ter essa linha de coisas. E aí nós vamos ver que Deus está mostrando que ele vai tipificar essa descendência da serpente. Tá? É como se tivesse ligado com os apóstatas do povo. Aqueles que fizeram parte do povo, mas apostataram. Tá? É mais ou menos essa ideia. Não tem como eu explicar aqui claramente devido ao tempo. Mas essa é a ideia. Então Deus está mostrando que Dan representa aqueles que vão apostatar da fé e vão se alinhar aí ao anticristo. E sabe o que é interessante? Assim, ó, uma das coisas que, como eu te falei primeiro, mais empolga a gente quando você começa a ver essas camadas de revelação, é quando a gente vê, por exemplo, assim, ó, falando de Efraim, né? Que você falou que Efraim não aparece ali diretamente, mas ela aparece indiretamente nas outras tribos que estão ali listadas, né? O que me chama muita atenção é que, por exemplo, quando a gente olha para as promessas, né? Temos lá Gênesis 48, quando Jacó vai abençoar, que ele faz toda aquela história de inverter as mãos, e ele diz lá que Efraim seria uma multidão de peixes, né? De povos, povos. Seria peixes também. Peixes sobre a terra, se multiplicaria como peixes sobre a terra, né? E aí, de repente, vem Jesus
chama 12 discípulos e ele diz assim, ó, eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? Perfeito. Não, e isso eu acho fantástico, porque, então, no Velho Testamento nós vemos, no decorrer dessa história, Efraim, as 10 tribos sendo semeadas entre as nações, e de repente Jesus, agora debaixo de uma nova aliança, vai fazer esses 12 começarem a pescar entre as nações homens, né? Então tu vê a ligação que existe e isso eu acho fantástico. Perfeito. E você vê que eles foram semeados nesse contexto e agora os apóstolos, né, vêm pescando eles. Então, claro, pescar no sentido, não que eles vão lá, mas é o sentido da palavra, né? Perfeito. Então, com a palavra eles agora vão pescar os efraimitas, né? Claro que existe todo um contexto para ver isso, mas essa seria a ideia interessante para você pra se analisar. Também não tem como fugir da questão de que Efraim, a igreja, né, tá ligado totalmente com a Sim, questão porque a igreja ela é uma das multidão de promessas. nações, né? Você vê que diz lá, você vê que diz que a igreja, que você vê que diz que Efraim vai ser uma multidão de nações. Exatamente. E aí, né, a gente vê que essa promessa foi dada para Abraão, que Abraão teria uma multidão de nações. E aí a gente vai nos livros dos apóstolos, no Novo Testamento, vai dizer que Abraão é pai de todos nós, como foi dito, né? Farei de ti pai de numerosas nações é Efraim. E Efraim, né, vai ser chamado lá as 10 tribos. Eu até perguntei no início desse vídeo se esse 144 mil é um número literal, né? São só 144, nenhum a mais, nenhum a menos, ou se ele é simbólico, né? E eu vi alguma coisa no seu canal que eu achei muito interessante. Eu percebo que ele tem base, tem fundamento, que é aquela questão do jogo de números, né? A numerologia por trás desse número 144 mil. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Esse número 144 em específico, ele é um número que fala de horas, fala de trabalho. Nós vamos perceber que o número 12, o número 24, o número 6 e o número 144 são números de trabalho, tá? Por que o número 6, por que o número 12, por que o número 24? Veja, nós percebemos que, né, haviam 6 dias de trabalho. E 6 dias de trabalho era o dia que o homem ele tinha, né, o direito de trabalhar. Ele poderia trabalhar em qualquer obra que ele quisesse, mas quando fosse o 7º dia, a gente percebe que era um dia de descanso. Então você vê que número 6 é um dia de trabalho. E isso está claramente ligado com a questão, né, do milênio, porque você, né, tem 6 milênios, o mundo ele vai ter esse trabalho de 6.000 anos, e no 7º milênio você vai ver que vai ser o descanso. Né? Então, os 6 dias, eles têm horas. Perfeito. Né? Eu digo dia no contexto de 24 horas, tá? Por exemplo, o número 12 é um número num contexto onde fala de 12 horas dia, onde a pessoa pode trabalhar. E aí você vê que isso é uma ligação com 12 apóstolos, 12 tribos, né? 12 horas. E o número 24, ele fala de um contexto de um dia de 24 horas. Então, se você pegar 6 dias, que são os dias de trabalho, e você somar por 24 horas, você vai ter um número 144. Tá? Então, o mundo ele foi feito em 6 dias, conforme você vê lá em Gênesis capítulo 2, ou melhor, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 11 mais ou menos. Né? Você vai ver que o mundo ele foi aí feito em 6 dias, e você multiplica 6 vezes o número de horas, você vai ter 144. Então, Deus, ele para fazer o mundo, trabalhou 144 horas. 144 horas de trabalho, e aí depois vem aí 24 horas de descanso. Né? Você vai perceber que também, quando você olha, que diz lá em Gênesis, vai dizer que a descendência de Abraão ela seria escrava por 400 anos. Gênesis 15, né? Isso, se não me engano é Gênesis 15. Fala que a descendência de Abraão ia ser escrava por 400 anos. Então, se você pega 400 anos e pega o ano profético, que tem 360 dias na Bíblia, você multiplica 400 anos vezes 360, você vai ter o quê? 144 mil. Então, ali quando fala desses 400 anos, você vai perceber que esses 400 anos são 400 anos que aponta para 400 anos de trabalho. Quando se cumpre esses 400 anos e você soma o número de dias, que são 144 mil, quando você soma 144 mil, né, aí você vai ter esses 400 anos. Quando isso finaliza, o povo sai da escravidão. Então veja, escravidão fala de trabalho.
Então 144 são horas de trabalho, né? 144 mil dias são dias de escravidão. E isso é uma tipificação por quê? Porque a gente vê que Deus está querendo mostrar alguma relação com o trabalho. Então quando fala ali que, né, dos selados 144 mil, a gente está vendo que Deus está trazendo uma relação de trabalho dos 6.000 anos. E essa relação de trabalho ela vai se dar no número 144 mil selados. Então você percebe que esse número 144 mil, né, se você dividir ele pelo número 24, você vai ter o que? 6.000. Então, assim como você tem 6 dias, se você divide 144 por 6, você vai ter o número 24. Se você pegar 144 mil e dividir por 24, você vai ter o número 6.000. E o número 6.000 é um número que remete o quê? O trabalho de Deus na humanidade. Quando esse número se cumpre, aí você vai ter o 7º milênio. Então veja, na relação literal você vai ter 7 dias, 6 dias de trabalho, 7 dias de descanso. Né? Na relação profética você vai ter 6.000 anos de trabalho nesse mundo e no 7º milênio você vai ter o descanso. Então se você dividir 144 mil por 24, que é o número de horas, né? Que é o número de hora do dia, você vai perceber que você vai ter o número 6.000. Se você pegar o número 6.000, tá? Que é uma relação com 6 dias, 6.000, dá 6.000 anos, e você dividir esse número por 50, que é o número do ano do jubileu, você vai ter exatamente 120. 120. Então, esse número 120, ele está ligado a 120 vezes 50, e isso nos remete a 120 jubileus. E aí vai se cumprir o que diz lá em Gênesis, que diz assim, que o meu espírito, ele não agirá para sempre, mas os seus dias serão 120. Então Deus deu 120 anos, e quando isso se cumpriu, a gente vê que veio o dilúvio. Percebe? Então, do mesmo modo, Deus está colocando o número 120 jubileus, para mostrar que assim, quando se cumprisse esses 120 jubileus, você teria aí o ano 6.000, e consequentemente fala da volta de Cristo, fala de uma série de coisas. Então, o número 144 mil fala de 6.000 anos que Deus está trabalhando no mundo, para quê? Para selar os seus servos. Né? Não é que é 144 mil. E aí você vai ter mais exemplos. A Nova Jerusalém, ela vai falar das 12 tribos, e as 12 tribos estão ligadas aos 144 mil. Quer dizer, os gentios não vão fazer parte da Nova Jerusalém? Mas por que está só o nome de Israel? Você vai ver que a nova aliança ela foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí você vai ver que esse número, né, 144, ele está presente na construção da Nova Jerusalém. Fala de 144 côvados do muro. Se você multiplicar ali o número das tribos, etc., você vai ter o número 144. Você vai ver nos profetas que vai ter o altar que vai dar o número 144. Então, fala do trabalho de Deus para levar o homem ao descanso. Me parece que esses 144 mil eles estão presentes, mesmo que o número não apareça ali, né, o número, mas ele está presente no padrão de Deus, desde o início até o final. Concorda, né? Pelo que eu vejo, você citou a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém, pelo que me dá a entender ali, ela tem 12 portas com o nome dos apóstolos. Uhum. Não, desculpa, com o nome das tribos, né? As 12 Isso. portas. E aí tem 12 fundamentos, com o nome dos apóstolos, apontando tipo para a velha aliança e para a nova aliança. Aí multiplica 12 vezes 12, 144. Isso. Então, eu achei muito interessante a questão que você comentou sobre as 24 horas, porque isso também, se eu não me engano, ligado ao dia da criação, né, da tarde e manhã, isso tem aquela conexão com a lua e o sol, que são 12 horas de trabalho e 12 horas... Tem uma questão ligada aqui, né? Sim, Jesus ele diz que, né, que a gente deve trabalhar enquanto é dia. E ele vai perguntar em algum momento na Bíblia, mas o dia não tem 12 horas? Então você vê que ele está associando que 12 horas são dia de trabalho. Então a gente percebe que o sol e a lua eles estão associados com a questão das duas alianças, né? Porque você vê que a lua, que ela vai tipificar a primeira aliança, ela é um reflexo, ela emite um reflexo da luz do sol. Uma sombra. Então é um tipo de sombra. Então nós sabemos que a antiga aliança, ela é como uma sombra. Então ela é como se fosse uma luz na noite que refletia a luz do sol. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, que se a primeira aliança ela teve sua glória, né, a nova aliança atual e excelente glória da nova aliança, ela vai ofuscar a glória da primeira. Então isso é uma tipificação do sol e da lua, porque quando você vê a lua na noite, ela tem a sua luz. Mas quando o sol aparece, a lua ficou ofuscada. Perfeito. Né? Mas eventualmente você vê um pedaço da lua, uma coisa fraca da lua, porque tem elementos na nova aliança que ele nos remete à primeira.
né? Por causa dessa questão que a gente olha para a antiga para ver a nova. Perfeito, perfeito. Então é interessante a gente ver que esse número, por exemplo, o 24, né, 24 anciões, 24 tronos, ele aparece pelo menos 6 vezes no livro de Apocalipse, né? E dessas 6 vezes, se a gente multiplicar os 6 por 24... Você vai ter o número 144. 144. Bacana isso. Assim, ó, eu acho muito interessante essa questão. O número 144 mil, ele não está falando só dos 144 mil que vão ser selados durante a grande tribulação, como alguns entendem, mas na verdade ele nos remete a todo o tempo das Escrituras, desde o início até o período do milênio, que é onde a gente entra então para o descanso, é isso, né? Exatamente, porque o número 144 ele vai remetir esses 6.000 anos, né? Então Deus ele não trabalha só no final, ele trabalha em todo o tempo da humanidade. Então eu entendo que todo aquele que se faz participante de Cristo, independente se era na primeira ou na segunda aliança, né? Porque a Bíblia fala que aqueles vão ser aperfeiçoados conosco. Então, eles também vão ser justificados e aperfeiçoados em Cristo, eu entendo assim. Então, isso fala do tempo todo do trabalho de Deus no contexto da humanidade, eu entendo assim, né? Mas a questão é que, por exemplo, você não pode dizer que está falando só de judeus ali, porque tem toda essa questão que nós mostramos. Você vê que os 24 anciões, eles são uma relação com 144 mil. Assim como esses 144 mil estão ligados com a Nova Jerusalém. Né? Então Deus está mostrando por vários ângulos, vários aspectos, as mesmas coisas. Perfeito. Né? Ele está mostrando essa relação com Israel, por quê? Porque Deus enxerga a sua igreja como Israel. Ainda que alguns digam que não, mas Deus está querendo mostrar que a igreja ela faz parte nesse contexto de Israel. Né? Em Efésios vai dizer que nós somos agora concidadão dos santos, nós que estávamos separados da cidadania de Israel, hoje por meio de Cristo nós fomos unidos, né? Mas não necessariamente de um Israel lá que não crê em Cristo, mas do Israel do contexto de todos os que creram de todos os tempos. Esse é o verdadeiro Israel para Deus. Então Deus nos enxerga como Israel. Porque a gente vai ver que ao longo de toda a Escritura, as promessas elas foram feitas para Israel. Perfeito. Então se as promessas foram feitas para Israel, a gente vai excluir a igreja das promessas? Não. A questão é que Deus está mostrando a igreja no Antigo Testamento, de uma forma ali profética, como Israel também. A nova aliança foi feita com quem? Com Israel. A Nova Jerusalém, ela tem 12 portas que fala das 12 tribos. Por quê? Porque cada tribo vai entrar uma porta. É claro que uma coisa profética é isso. Então, para a gente entrar na Nova Jerusalém, nós temos que fazer parte de Israel. Tanto é que Paulo fala em Romanos 9 que o verdadeiro israelita não é o da carne, mas é o da promessa. Né? É aquele da fé que crê, não aquele que não crê, mas é na carne. Exatamente. Deus ele não considera o incrédulo como israelita, ainda que ele tenha o nome de Israel, que ele tenha sangue de Abraão. Mas o que Deus considera como israelita é o que crê. Então, perfeito, entendendo bem com essa clareza que os 144 mil não é um número literal, ele é simbólico, ele aponta para um período de tempo, né? Podemos falar de tempo, de trabalho. Quando a gente fala sobre a questão do selo, diz assim que esses 144 mil eles estão sendo selados. Pergunta que eu vou te fazer sobre essa questão do selamento, né? O que é esse selo sobre a testa? Imagino eu, né? Eu sempre faço essa ligação. O que é esse selo sobre os 144 mil? Tem muitas coisas para se falar sobre esses selos, né? Mas a principal coisa que eu vou falar aqui, existem outras coisas, mas que eu não vou comentar aqui, é que esse selamento, ele faz uma ligação lá, primeiramente, com o Egito. Você vê que no Egito, os homens, eles tinham que, para não receber das pragas, eles tinham que selar sua porta com sangue. E a gente vai ver que quando inicia as trombetas, vai dizer que certas pessoas não vão ser atingidas por flagelos, né? Ele diz que os que tiverem o selo não vão ser atingidos por flagelos, né? E a gente percebe que esse selo de Deus, ele vai ser um contraste com a marca da besta. Por quê? Porque a marca da besta diz que é o nome e o número da besta. Perfeito. E esse número é 666, mas o número de Deus vai estar apontando por quê? Para 144 mil. E esses 144 mil, nós vamos perceber que eles vão receber o nome do Pai e do Filho por meio do Espírito. Né? Então, quando a gente vê lá em Mateus 28 que fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha a relação com essas coisas, né? É o nome do Pai que a pessoa está recebendo, é o nome do Filho, e isso é feito por meio do Espírito Santo. E a gente vê que em Efésios vai dizer que nós fomos selados com um selo, que é o Espírito.
Então, olha toda essa ligação. Alguns vão dizer que o selo de Deus é o sábado, né? Mas não é essa ligação que está sendo dita aí. Nada contra quem pensa assim, tá? Então, eu vejo dessa forma. E a segunda questão é que Deus está nos remetendo aos vencedores. Eu acho que eu cheguei a comentar isso nisso, né? Então, em alguma das igrejas diz que ao vencedor, né? Ele vai receber o nome do filho e o nome do pai, né? O novo nome. Então, é uma ligação com isso, tá? É uma ligação com essa questão. Você está vendo aí um contraste em relação à marca da besta. Então, os servos de Deus vão receber esse nome de Deus. Isso está aparecendo lá na lei. Nós vemos que o sumo sacerdote ele tinha sobre a sua frente uma tiara. E nessa tiara estava escrito santidade ao Senhor. Né? E ali estava o nome do Senhor. E nós vamos receber o nome do Pai e do Filho, que é o quê? É um nome santo. E esse nome santo é Yud-He Vav-He. Vai estar sobre a nossa fronte. Perfeito. Então, quando a gente fala sobre o selamento desses 144 mil, assim como a gente já veio falando antes, que não são só 144 mil específicos durante o período da Grande Tribulação, nós podemos entender que são todos aqueles que foram selados em todas as épocas. Não sei se você entendeu a minha pergunta, pode dar um parecer? Sim, eu entendo na minha concepção, segundo o que eu tenho explicado aqui, se o selo é o Espírito Santo, fala dessa questão do Espírito, ainda que hajam outras interpretações, se nós levarmos por essa lógica, nós percebemos que não vai ser só as pessoas do final que vão receber o Espírito. Ainda que alguns digam que o Espírito vai ser tirado, nós vamos perceber que se esse selamento fala dos 6.000 anos, se esse selamento fala do contexto do Espírito, então isso significa que fala de um contexto geral daqueles que foram marcados para a salvação aí. Não, perfeito, então. É justamente esse o entendimento que eu queria poder estar compartilhando e que depois, futuramente, a gente também vai estar compartilhando aqui no canal, né? Sobre a questão do selo de Deus, porque muita gente vai falar que esse selo é um selo específico para o período da Grande Tribulação. Quem segue essa linha de que 144 mil vão ser nesse tempo, né? Então, mas justamente, o entendimento que eu tenho é esse também. Eu entendo que fala, os 144 mil selados fala de todos aqueles que têm a marca de Deus de todos os tempos e que realmente está ligado ao Espírito Santo, né? Então, é isso que eu acho tão interessante quando a gente vai ver aqueles 144 mil que estão sendo selados. Porque a gente percebe que o selo não é um selo específico só para o período da Grande Tribulação, só para esses 144 mil, como alguns entendem, né? Mas o texto dá a entender, quando a gente olha para todo esse contexto do número 144 mil, que realmente ele fala de todos os santos que foram selados em todas as épocas durante esses 6.000 anos, né? Todo esse contexto. Primeiramente, a gente tem que entender que essas mulheres elas estão ligadas com Babilônia. E Babilônia ela fala expressivamente de uma cidade, né? Então, fala desse contexto de cidades, tá? Ainda que alguns interpretem como mulheres, sendo igrejas, enfim. Tá ligado, mas não é necessariamente. Então, eu não vou falar sobre mulheres aqui. Mas o que nós vamos ver é que esse texto que fala de mulheres que foram compradas e foram primícias, que nós vamos falar aqui agora, que eu estou vendo as perguntas aqui, a gente percebe que ele está fazendo uma relação com os israelitas do Antigo Testamento. Porque, irmãos, quando Deus ele tirou o povo do Egito, nós vemos que lá estavam as 12 tribos, perfeito? E este povo, quando saiu do Egito, quando eles foram para o deserto e quando eles estavam no caminho de chegar na Terra Prometida, eles tiveram que passar pelo contexto ali de Midian, Moabe, enfim. E nesse contexto vai aparecer Balaão. E Balaão recebeu lá, por meio de Balaque, a missão de amaldiçoar os israelitas. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. E ele foi ali, de todas as formas, querendo amaldiçoar Israel, e não conseguiu, e Deus só abençoava. E quando ele não conseguiu aí amaldiçoar Israel, porque diz que Deus não viu iniquidade de Israel, aí é um outro contexto profético, né? Porque Israel estava cheio de iniquidades, né? E você vê que ele estava tratando de outras coisas do futuro. Você vai ver que ali Balaão, ele por não conseguir amaldiçoar Israel, a gente vai ver que em Números, eu não lembro o capítulo agora de cabeça, vai dizer que Balaão, ele vai aí tomar algumas mulheres e vai levar essas mulheres até os filhos de Israel. E essas mulheres
no contexto lá de Números, elas vão corromper os filhos de Israel para que eles comessem comida sacrificada aos ídolos, que no contexto era Baal Peor. Então a gente vai ver que os israelitas vão se corromper com mulheres lá, quando eles estavam saindo, estavam no deserto, estavam saindo do Egito, e agora eles vão se corromper com mulheres. Então Balaão faz essa ligação dessa contaminação com mulheres. Por isso que numa das igrejas, que é Pérgamo ou é Tiatira? Acho que é Pérgamo. Que se eu não me engano na igreja de Pérgamo, vai dizer que a Balaão que ensinava os filhos de Israel a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, tá? Então é uma relação direta ali com as 7 igrejas onde vai aparecer Balaão. E também é dito que Babilônia, né, que na verdade Jezabel ensinava os filhos de Israel ali no contexto, servos de Deus, a praticarem a prostituição. Então esta prostituição é o quê? É comer a comida sacrificada dos ídolos. E o que significa no contexto de Apocalipse comer a comida sacrificada dos ídolos? Olha que impressionante. Isso aqui acho que talvez é uma coisa que eu nunca falei. Vou falar agora. Irmãos, nós vamos ver que em Apocalipse vai dizer que só pode comprar e vender todo aquele que tem a marca da besta. E para você comprar e vender no contexto de Apocalipse, para que você vai comprar e vender no contexto de Apocalipse? Para você comer e beber. E para você comer e beber no contexto de Apocalipse, você tem que ter a marca. Então você vai lá e compra com aquela marca. Então você está o quê? Comprando comida consagrado ídolo com a marca que está você. Então isso é a prostituição que vai aparecer em Apocalipse. Então esses homens estavam fugindo desta prostituição, que está ligado com Babilônia, está ligado com comércio, porque a gente vai ver que Babilônia vai fazer comércio em Apocalipse. Então tudo que está sendo feito comércio que as pessoas compram é consagrado o quê? A imagem da besta. Tá? Então isso é o comer a consagração ao ídolo. Então, eu vi que você deu uma entrada no assunto das primícias, né? Perfeito. E o texto diz que eles foram comprados, esses 144 mil, como primícias de Deus para o Cordeiro. Perfeito. Então, esse ser comprado, irmão, devido ao tempo, eu não posso pegar a Bíblia e citar vários versos aqui. Mas a gente vê que na Bíblia fala que, né, nós fomos comprados por meio do sangue de Cristo. Nós fomos comprados por preço. E esse comprado significa, olha a relação com o Egito. Nós vamos ver que lá no Egito, o povo ele foi liberto da escravidão, né? Ele foi liberto quando aquele cordeiro foi morto e aquele sangue foi colocado nas portas. Então, passou aquele destruidor, como fala a Bíblia, né? O anjo da morte, acho que é isso que fala, né? Anjo da morte. Passou lá no contexto dos israelitas, dos egípcios, e houve aquela praga, a última praga, e o povo saiu. Então você vê, um cordeiro deu a vida para que eles fossem libertos. Então isso é uma relação com o futuro. Então eles estavam sendo comprados ali. E a gente vê que essa ligação está ligada com que Cristo, ele nos comprou para Deus por meio do seu sangue. Porque a Bíblia fala que nós fomos vendidos pelo pecado, né? Nós fomos vendidos ao pecado, nós se tornamos escravos. Então a gente tem que entender que é uma relação de escravidão. Antes da nossa conversão, nós éramos escravos. E a Bíblia fala, num dos livros, ela diz que para que o homem fosse redimido, era muito caro, ninguém poderia pagar pela vida de um homem, que era muito caro. E a gente vê que Cristo, ele comprou nossa vida. Então nós somos comprados, todos nós fomos comprados, né? Fomos comprados desse contexto de escravidão e fomos levados para Deus, tá? Então esse ser comprado significa isso, é uma relação com o quê? Com o ano do jubileu, porque nós vamos ver que no ano do jubileu os escravos iam ser libertos. Nós vamos ver que nós hoje fomos libertos do pecado, quando Cristo nos comprou, porque nós estávamos debaixo dessa escravidão. Agora, a questão das primícias é uma questão interessante, porque a expressão primícias, ela está ligada à consagração. Nós vamos ver que Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que Cristo é a primícia dos que dormem. Né? E primícia significa o quê? Os primeiros frutos. E tudo aquilo que viesse primeiro era consagrado a Deus. Deus mandava que as primícias dos frutos eram dele, os primogênitos dos animais eram dele, e os primogênitos das pessoas, dos homens, eram de Deus. E isso tinha que ser consagrado a Deus. Então, primícia, dízimo, primogênito, tudo é um sinônimo de coisas consagradas a Deus. Então, quando Deus ele chama os 144 mil de primícias, é uma relação de consagração, tá? Então, quando Cristo se fez primícia por nós, nós temos que entender que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se Cristo, Ele se fez primícia dos que dormem,
Isso significa que se nós somos o corpo dele, nós também nos fizemos primícia. Ele foi consagrado à primícia e nós dele nos consagramos à primícia. Isso nós vamos ver aonde? Nas festas. Nós vamos ver na festa das primícias e no Pentecostes que vai acontecer o seguinte. Lá no primeiro dia, depois do 7º dia, que estava apontando aí para o primeiro dia, que aponta para a ressurreição de Cristo, nós vamos perceber que primeiro se entregava as primícias, e aquelas primícias faziam com que o povo fosse aceito, santificado, e lá depois de 50 dias, ligação com o jubileu, que fala de 70 vezes 7, e a gente vai ver que o 50 é 7 vezes 7, e a gente vai ver que depois, lá no ano 50, no dia 50, perdão, nós vamos ver que 2 pães vão ser entregues. E esses 2 pães eram chamados de pães da primícia. Porque eles eram feitos da farinha das primícias. Então imagina, você pega aquela primícia e você faz uma farinha dela, e aquela primícia que foi consagrada a Deus, agora ela vai virar em 2 pães e vai ser entregues. Tá? Então, Cristo é o trigo que é a primícia, e nós somos o pão que é feito da primícia. Então, pão da primícia e primícia. Mas tudo faz parte de um mesmo grão, de um mesmo trigo. Tá? Por isso que nós somos primícia. E por que 2 pães? Porque Deus estava aí remetendo a judeus e gentios como primícias para Deus, para formar esses 144 mil aí. Dentro dessas características, além de dizer que eles eram castos, não se contaminaram, que eles foram comprados como primícias de Deus para o Cordeiro, o texto ainda fala que eles não foi achado nenhuma mentira neles, né? Não foi encontrado mentira em sua boca, se eu não me engano, deve ser por ali, porque eles eram imaculados. Como é que você vê essa questão de que não havia mentira na boca deles, essa questão? Então, para essa pergunta, eu vou usar a Bíblia aqui, tá? Para ficar mais fácil de responder. E a resposta ela vai estar em Isaías 63 e Sofonias 3, verso 13. Então, a gente vai ler aqui Isaías 63. Eu vou ler aqui, tá? Os irmãos podem acompanhar. Em Isaías 63, o verso 7, vai dizer assim: Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Olha só. Bondade que usou para com ele, segundo todas as suas misericórdias, segundo a multidão de suas benignidades. Isso, no caso, quando ele estava tirando o povo do Egito, lá no contexto literal. E vai dizer no verso 8: Porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não me mentirão, e se lhes tornou em salvador. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo, pelo que ele se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Vamos finalizar por aqui esse texto. Então veja, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse assim, né? E certamente eles são filhos que não mentirão para mim. E aí você vai ver que Deus disse que eles não seriam filhos mentirosos. Porque Deus deu uma aliança para eles, dizer assim, né? Moisés, vai lá e fala para os filhos de Israel, se eles me obedecerem minha aliança, guardarem os meus mandamentos, então eles serão meu povo. Aí o povo falou, não, tudo que tu falou nós faremos. Mas eles não fizeram, por quê? Porque eles mentiram. Mentiram a Deus e contristaram o Espírito, como está dizendo aqui. Então Deus está fazendo uma relação lá com o passado, aonde lá no passado, aquilo que eles erraram, esses vão acertar. É como se Deus estivesse remostrando e refazendo tudo de novo. É como se Deus estivesse agora tirando mais uma vez o povo do deserto e mais uma vez fazendo uma aliança com o povo, e esse povo vai responder assim, vai responder para Deus, tudo o que tu falou nós faremos, mas dessa vez eles vão, o quê? Eles vão fazer o que disseram, eles não vão mentir. E também tem um sentido de que na boca deles não tem mácula, por quê? Porque eles foram testemunhas fiéis. O que sai da boca deles é verdadeiro. Então, tem um sentido de verdadeiras testemunhas. Agora, o que você falou ali que é imaculado, né? Essa questão de imaculado é que eles não têm defeito. E no contexto da Bíblia, não ter defeito é não ter pecado, é não ter aí cometido transgressão, etc. Você vê que Cristo é o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro imaculado. Então, esses 144 mil são dessa forma. Não é que eles nunca pecaram, não é que eles nunca andaram em pecado. Mas é que eles receberam a expiação de Cristo e eles não se macularam, né? E se as pessoas pecaram nesse contexto, a expiação de Cristo. Então vai ter um texto que vai dizer assim em Sofonias capítulo 3,
verso 13. Olha a relação de coisas aqui. Em Sofonias 3,13, olha o que vai dizer aqui. Vamos ver do verso 12. Né? Diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor, ou seja, que crê no nome do Senhor. E diz assim: o restante de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. E a gente vai ver que os 144 mil, né, seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Então você vê que aqui que fala desse restante de Israel, nós vamos ver que não vai se achar língua enganosa e mentirosa. Eles não cometerão mentira, porque eles terão a boca verdadeira, e não vai se achar o que? Iniquidade deles. Você consegue ver uma ligação aqui de Sofonias 3,13 com Apocalipse, que fala de 144 mil? Lá no Antigo Testamento, Deus já estava dando uma revelação. Mas será que fala só de judeus? Não, não fala. Porque Deus estava fazendo uma profecia em relação à igreja que faria parte do restante de Israel, que a gente falou um pouco aqui, mas claro que é um pouco difícil de falar o contexto todo. Pra gente encerrar o vídeo, então, né? Última pergunta que eu quero fazer. Claro. Nós percebemos assim, ó, muitas pessoas dizem que os 144 mil, eles estão profetizados apenas no livro do Apocalipse, né, na revelação de João, capítulo 7, capítulo 14 e tudo mais, né? Mas, como a gente já discorreu no decorrer desse vídeo, embora o número não apareça anteriormente nas escrituras, nós vamos perceber que indiretamente ele está presente em toda a criação, em toda a obra de Deus, né? Mas assim, ó, a pergunta que eu quero fazer é justamente essa questão. Sempre que a gente fala do livro de Apocalipse, nós vamos perceber que o que João profetizou, ele come o livrinho, ele volta a profetizar, na verdade já havia sido profetizado em algum lugar das escrituras anteriormente, né? Perfeito. E o que eu percebo? Existe uma passagem em Ezequiel 9, se não me falha a memória, que lá a gente vê um homem vestido de linho com um estojo de escrever e que ele está dizendo para aqueles que acompanham ele, para que não causem dano, não façam nada, enquanto ele não marcar, enquanto ele não selar. Aquela passagem de Ezequiel 9, ela tem alguma ligação com o selar os 144 mil aqui em Apocalipse? Sim, tem sim. Você vê que Ezequiel, esse contexto que você mostrou, ele é uma figura, né? Então você vê que vai aparecer um homem de linho, ele vai estar linkado com aquele anjo, que a gente vai ver lá que selava, né? Você vai ver que aqueles anjos que vão aparecer ali no Apocalipse 7, ele tem uma ligação com aqueles que estavam acompanhando. E quando vai tratar do selo, você vai ver que ele fala de todos aqueles que, no contexto de Ezequiel, eles não eram praticantes das abominações que estavam acontecendo em Jerusalém. Então isso é um contexto do fim em relação aos que vão apostatar e os que vão permanecer fiéis a Deus, né? Então, aquele contexto ali, a gente não vê ele acontecer literalmente, você não vê aquilo acontecer na história, porque Deus estava mostrando num contexto literal, uma imagem, uma visão, de coisas para que você olhasse para aquele contexto, assim como tem diversas outras coisas que acontecem em Ezequiel, que elas são tipificações. Então, ali você está vendo, sim, uma relação com 144 mil, né, que está mostrando aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Então, assim como aqueles que não foram selados foram destruídos, a gente vai ver que aqueles que foram protegidos vai ser como vai acontecer ali com 144 mil que não vão sofrer aí as pragas e que vão ser protegidos por Deus. Eu acho que dá para ter um entendimento bem claro, né? Que esse número, embora seja um número que ele gere bastante perguntas, mas não é um número literal, não são só 144 mil, não são só 12 de cada tribo, até porque a lista de tribos não é a mesma, né? Mas que esse número, na verdade, ele é muito mais abrangente e não só para o período final, mas ele abrange todas as épocas e todos aqueles que já foram selados por Deus. Perfeito. Né? É isso, né? Perfeito. Então, eu acredito que assim, ó, nós vamos ter muito ainda que tratar desses assuntos, mas eu acredito que já deu para trazer muito esclarecimento. Amém. Perfeito. Então é isso, irmão. Nós vamos finalizar o vídeo aqui. Queremos agradecer os irmãos que assistiram, né? Se inscrevam nos canais aí, que a gente botou as partes. E agradecemos mais uma vez aí, né, os irmãos. O irmão Tiago Tiso, o irmão Juliano, né? E foi uma grande bênção aí e trouxe edificação para todo mundo, tá bom? Deus abençoe e fiquem aí na paz de Cristo.